quando nós estamos falando de igreja, esse capítulo 12 de Romanos, ele fala especificamente da vida na igreja, porque no geral ele fala na nossa vida, né? Na explicação do nosso desenvolvimento espiritual, ele fala, enfim, sobre a graça, mas o capítulo 12, ele dá uma explicação muito clara do nosso ser como igreja e, obviamente, como nós vamos nos desenvolver nesse espaço e a forma de nós nos comportarmos uns com os outros, que é o grande problema hoje, são as relações interpessoais. Só que deixa uma coisa eu dizer para você, que se você não resolve as suas relações interpessoais, o que é interpessoais? Entre uma pessoa e outra, vai ficar extremamente difícil, porque não dizer impossível, você resolver seu relacionamento com Deus. Por que eu estou falando isso? É um tema assim muito difícil. Eu li e reli Romanos 12 e eu confesso que, às vezes, se a gente for superficial, se a gente for rápido, se a gente for só direto, não esmiuçar muito, ele fica até tranquilo, um texto tranquilo para se falar. Mas se a gente for no pontinho de cada questão, de cada versículo, eu acho que a gente não está preparado para essa conversa. Porque a gente traz muita coisa do mundo para a igreja e quer permanecer com ela. E aí é o grande problema, porque o comportamento do mundo não serve para a igreja. Do mesmo jeito que o comportamento da igreja não deve servir para o mundo. E é por isso que ele precisa mudar. Porque se não há esse confronto, você é a mesma pessoa, com suas mesmas manias, com suas mesmas formas, com seus mesmos maus sentimentos, maus hábitos e maus costumes. Você ainda não recebeu Jesus. E você não é Gabriela, que nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim. Gabriela. Todo mundo conhece. Se não é o livro, é a novela. Né? Então, a gente não pode ser o crente Gabriela. Você precisa ter um contato para que haja uma mudança de caráter. Caráter são suas características como pessoa. A personalidade, normalmente, ela não muda, porque a personalidade é você. E muita gente também confunde caráter com personalidade. Personalidade é a sua forma de ser. Eu não gosto de giló, eu não gosto de, sei lá, de alguma coisa, eu sou muito mais tranquila, tem as pessoas que são mais agitadas, isso é a sua personalidade. Tem uns que falam alto, outros falam baixo, uns são mais tímidos, outros são mais expansivos. Tem pessoa que chega num lugar, faz amizade logo, dá aquele sorriso, é camaradeiro, outros não, fica assim só de canto olhando, e aí vai. Isso é personalidade. É você. É você, tá? E Deus usa você exatamente como você é, porque foi Ele que criou você assim. Agora, caráter é outra coisa, são características adquiridas com o ambiente que você vive. E aí você vai adquirindo aquelas características, muitas vezes má característica, e aí você se transforma num mau caráter. E aí as pessoas acham que mau caráter é só aquela pessoa que rouba, que comete estelionato, que faz crimes, delitos que estão no Código Penal. Não. Às vezes o seu caráter é tão mau que você precisa ser tratado por Deus. E só Deus pode fazer isto. Porque uma pessoa que é extremamente maldizente, fofoqueira, arrogante, Deus não criou ninguém assim. Você adquiriu essa característica através de pecado, através de um ambiente ruim que você se propôs a viver. E você precisa se entregar para Jesus, para que Ele trate esse caráter e tire de você essas características. Porque somos pessoas, eu não falo são, me incluindo fora, não, eu estou me incluindo dentro. Porque a gente tem uma mania.
de ser às vezes preconceituoso, ter um sentimento faccioso. O que é o sentimento faccioso? É a famosa panela, é a famosa panelinha. Isso é coisa do mundo, na igreja não pode ter isso, sabe? A gente se julgar superior a alguém por causa de algo. Nós somos todos iguais, todos, porque em Romanos 3, a gente já leu lá atrás, diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, se não for a graça de Deus, nada que você faça vai fazer com que você consiga alcançar o céu por mérito próprio. Nós não temos mérito na salvação, o mérito é somente de Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, assumindo forma humana, morrendo numa morte terrível de cruz, para salvar a mim e a você. E Paulo fala no capítulo 7, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. E Deus é que é capaz de resolver essa situação, mas Ele não faz isso automaticamente, como se fosse um passe de mágica. Há uma necessidade de que você abra seu coração, se entregue para Ele. Isso faz parte do momento de adoração, porque como eu já falei antes, a adoração a Deus não é súplica, não é intercessão, é adoração. Você não recebe, você entrega. Entrega o quê? Entrega tudo. Entrega a sua vida, entrega a sua alma, entrega o seu espírito e até mesmo o seu corpo, porque como o pastor falou aqui no início, quando você vem nesse sentido, você não se preocupa com o que está à direita ou o que está à esquerda. Você está ali na missão de adorar a Deus. Amém? Eu sempre falei e falo para os meus filhos, falo para Davi, quando eu estou aqui a serviço, eu não sou mãe. Eu sou mãe dele, não vou deixar de ser. Mas agora, a minha tarefa não é ser mãe. A minha tarefa agora é fazer a vontade de Deus, ensinando a palavra de Deus. E eu sempre fui assim com meus filhos. Chegava na porta da igreja, era uma igreja assim como essa, o mais velho, alguém já pegava lá na porta, porque eu vinha cá para frente, participava do ministério de louvor e ficava rolando lá. No final do culto alguém me entregava, às vezes até já de roupa trocada, de falda trocada. Com Davi também não foi diferente, graças a Deus está ali. Mas não é só em relação, não estou falando da relação de mãe e filho, eu estou falando da sua relação com Deus. Se eu ficar pensando em quem está lá fora, em quem está à direita, quem está à minha esquerda, eu não vou prestar um culto racional a Deus, porque o meu raciocínio está voltado para várias coisas, menos para Deus. E a gente tem essa dificuldade, né? Esse transtorno, esse déficit de atenção. Eu estou aqui pregando, mas se alguém der um grito ali onde seu Givaldo está, todo mundo larga o que eu estou falando e vai olhar para lá. É natural do ser humano. Porque você se dá atenção, dispensa a sua atenção para aquilo que lhe chama a atenção. Então, se eu estou aqui falando pausadamente para você, e alguém grita lá, você obviamente é natural, você olha para trás. Até por um instinto de defesa mesmo, porque você não sabe o que está acontecendo lá. Se você tiver que correr, você tem que olhar primeiro, né? Dizer que você vai, né? Mas isso também a gente transfere para a nossa vida espiritual. Distrações que muitas vezes não é um grito, não é uma coisa, não é outra. Distrações que a gente já traz com a gente. Distrações que já estão na nossa mente. Que às vezes a gente está aqui, mas a mente está lá em Itapuã, está em Feira de Santana, está na Panela, está lá. E aí a gente não tem condição de prestar um culto racional. Vamos ler o primeiro versículo de Romanos 12 e depois a gente vai continuar falando da palavra do Senhor. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Esses 2 primeiros versículos, ele fala de como é que deve ser o culto. E a gente tem uma mania de interpretar o 2º versículo como se estivesse falando de fora da igreja. Mas na verdade ele está falando de dentro. Não vos conformeis com esse século ou com este mundo, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Nós não podemos trazer o mundo para a igreja. Nós não podemos trazer a forma de viver e de cultuar do mundo para a igreja. O que é que está faltando? O que é que está acontecendo então? E ele fala também que os trazei e apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é apresentar o seu corpo? É apresentar a sua tricotomia. Corpo, porque você está aqui presente, você não está assistindo online. E mesmo que você estiver assistindo online, você está lá, você está presente em algum lugar. Alma, que é o seu sentimento, o seu intelecto e o seu espírito, que pertence a Deus. Então, quando você vem para prestar um culto racional, ou seja, um culto que você consegue compreender e que tem uma motivação. E qual seria a sua motivação? É vir por vir, porque você não tem nada que fazer em casa? Deixa eu ir na igreja, porque tem um bocado de gente legal e algumas pessoas que você queria ver, que você queria dar um abraço. Ou você vem adorar a Deus? Então esse é o culto racional. Aquilo que você tem um objetivo claro, com um objetivo que você precisa alcançar, uma forma clara de você fazer, e o culto é direcionado totalmente a Deus. A pessoa humana aqui some. Aqui quem deve aparecer é Deus. Aqui quem comanda, Deus. Tudo aqui é feito para Deus. As orações são para Deus. Os louvores são para Deus. E a palavra que é pregada, a palavra de Deus. Vocês compreendem? Então esse é o culto racional. Mas o que é que a gente vê por aí? Muitas vezes você entra em determinados locais, determinado ambiente, que é uma confusão. É um tumulto, você não consegue ouvir a palavra, porque tem sempre alguém gritando, e as cadeiras voando, e alguém... E aquilo ali não é racional, irmãos. Não tem um objetivo claro, porque quando essas coisas começam a acontecer, perde-se o foco de ser voltado para Deus e passa a ser um culto ao homem, um culto à personalidade. Outros só vêm para a igreja se for irmão fulano ou pastor fulano que vier pregar. Se de chegar aqui e disser, vamos trazer, sei lá, um desses pregadores, esse povo aí, que isso aqui lota, vai ter que botar cadeira aqui na frente, vai ter que botar telão lá fora. Isso não é culto agradável a Deus, não é culto racional, porque é um culto à personalidade humana. Porque Deus fala até através de uma criança. Falou até na jumenta, através de uma criança ele pode falar. Então a gente precisa compreender que o nosso culto, ele tem que ter um objetivo de oferecer o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, agradável, e receber de Deus aquilo que Ele quer falar para nós. Se resume basicamente nisso. E essa que está a transformação, porque se você não sai do culto transformado, você vai voltar para o mundo igual ao mundo. Ou você vai continuar trazendo o mundo para a igreja. E aí você não vai conseguir transformar. Porque a gente pega muito esse versículo e diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-o pela renovação da vossa mente. Como se fosse você entrando em confronto com o mundo através da sua suposta santidade. Mas a sua forma de pensar, que tem que impactar no mundo, você tem que primeiro impactar na sua igreja, na sua casa, aonde você está. E aí o mundo vai ver que você é uma pessoa diferente. Amém?
Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, num só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo de Cristo e membros uns dos outros. Aí começa a situação a ficar um pouquinho diferente, porque Paulo está falando especificamente da unidade do corpo de Cristo. Ele diz que do mesmo jeito que um corpo tem vários membros, nós também pertencemos a um único membro, que é o corpo de Cristo. E nós somos membros uns dos outros. Eu acredito que uma pessoa que pega um martelo, é um exemplo, e começa a bater nos seus dedos dos pés, ele está com algum problema mental, psicológico, ou ele está endemoniado. Mas vamos parar, pensar, ele está com algum problema, Mas por que raios eu acho que eu tenho o direito de maltratar meu irmão da igreja? Então eu começo a descobrir que se eu faço isso, eu tenho algum problema. Se não é demônio, é psicológico. A gente está aqui para ajudar, tá? A gente ajuda aqui. Tem um pessoal aí que ora ali, que bota a mão ali, o pessoal ali depois do culto. Firmeza, você vai lá, pede para orar. Eu preciso tirar esse demônio da minha vida. Eu não consigo ter paz com ninguém. E aí você precisa lutar. Jejua também em casa, tá? Jejua e pede ajuda. Eu não consigo me relacionar bem com pessoa nenhuma, com ninguém. E é aquela coisa, aquela confusão. E quando está num grupo, é aquela coisa que a pessoa que incendeia tudo, que cria a situação. Irmão, em nome de Jesus, começa a orar e faz um negócio. Às vezes não é só jejum de comida não, faz jejum de palavra também. Fica quieto, a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Fala menos e ouve mais. E procura meditar, procura entender a situação, qual é o contexto, e só emite uma opinião se realmente for necessária. Só se realmente for necessário. Eu não tenho necessidade de estar espetando ninguém, porque nós somos o corpo de Cristo. E não é possível que o corpo de Cristo fique espetando uns aos outros, dizendo sotaque uns para os outros, dizendo coisas que diminuem, que afastam, que transformam a pessoa em alguém que não quer mais estar nem mesmo ali. Não é o nosso papel. Nosso papel é edificar vidas. E a gente vai ver aqui nas virtudes recomendadas. Porquanto, eu vou ler de novo, pela graça que me foi concedida, exorto a cada um que dentre vós não considere a si mesmo além do que convém. A gente não pode estar se achando só porque a gente tem um talento, tem uma capacidade, tem uma condição, seja ela financeira, seja ela intelectual, se achar melhor do que outros. E dentro da casa de Deus, muito menos. A humildade é necessária. Porque se eu tenho uma capacidade de fazer algo, outras pessoas têm outra capacidade que pode ser igual ou até melhor do que a minha, ou então tão necessária quanto a minha. Porque aqui na igreja, deixa eu te dizer, você é necessário, você não é o inútil. Quem te disse que você era inútil foi o mundo, mas você vai esquecer isso agora em nome de Jesus e vai entender que todo mundo aqui tem uma função. Irmã, mas eu vim aqui, eu não participo de nada não. Mas você ouve a palavra de Deus e você é capaz de dizer aquilo que você ouviu aqui lá fora, pregar Jesus. Então você não é inútil. Tira isso da sua cabeça em nome de Jesus. Tira esse vitimismo, porque o Satanás trabalha nisso na sua mente também. Eu não consigo nada, não aprendo nada não, irmã. Eu não vou conseguir não. Que nada, não me bote não, não me bote não. Não me bote não, porque eu não vou saber. É mentira do diabo. Mas ao mesmo tempo, você também, por saber, por ter aquela capacidade, você não pode se achar, se julgar melhor do que as outras pessoas. E eu estou falando de mim também, porque eu sou uma pessoa que eu tive que Deus trabalhar muito na minha vida, porque eu não tinha paciência de ensinar nada a ninguém. Quando eu era bem mais jovem,
Eu não tinha paciência de ensinar nada a ninguém. Eu ficava irritada, porque como eu tive essa oportunidade, porque existe também, irmão, às vezes a pessoa não sabe algo, não é porque a pessoa tem um intelecto diminuído, não é porque a pessoa seja rude, às vezes a pessoa não teve oportunidade. A mesma oportunidade que eu tive de estudar, de ter uma situação, teve pessoas que não tiveram, não. Que com 7, 8 anos de idade estava aí na casa dos brancos trabalhando para levar comida para casa. Então, uma pessoa dessa não foi estudar numa escola maravilhosa, numa faculdade, nisso, naquilo. Aquela pessoa teve que se virar. E às vezes, até no mundo também, o inimigo cooptou aquela pessoa muito cedo para uma vida ruim, para uma vida de destruição, para uma vida de droga, de prostituição, de vício, de pancada. E depois ela chega na igreja, ela já vem com essas marcas de lá de fora. Ela já vem alguém dizendo para ela que ela não é, que ela não serve, que ela não presta para nada, que ela é isso, que é aquilo, aquilo outro. E ela não precisa ouvir isso aqui, ela não precisa ouvir isso aqui. Nós estamos aqui para exortar. Exortar não é somente chamar a atenção. Exortar também é animar. Dizer você pode, você tem condições, você tem a mente de Cristo, venha, você precisa aprender, investir na sua vida para que você possa crescer. Essa é a casa. Essa é a casa. Eu não posso me julgar superior a nenhum de vocês. Nem vocês se julgarem superior a mim. Ter uma função na casa de Deus é uma responsabilidade, é uma oportunidade. Posso classificar como privilégio, porque servir a Deus é um privilégio, mas todos vocês servem a Deus, exceto aquele que se não recebeu Jesus ainda, está na hora, venha, tá? Servir a Jesus para também você se tornar um privilegiado. Amém? E ele diz, não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Uma autoimagem é como você se vê. Você não pode ter aquele complexo de inferioridade, se achar pior do que ninguém, mas também você não pode se achar superior a ninguém a ponto de só andar porque não pode voar. E infelizmente a gente vê pessoas assim, até por conta do próprio capacidade talvez de pregar, de fazer alguma coisa, e aí se torna praticamente o intocável. E isso aí, eu vou te dizer, se você ler Ezequiel 28, você vai entender que é uma característica de Satanás, não é de Deus não, tá? Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo de Cristo, e cada membro ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use na proporção da sua fé. E se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar ou exortar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre essa liderança com zelo. E se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Então aqui Paulo ele explana, ele mostra algumas formas de servir a Deus na igreja. O que é que acontece? Se seu dom é profetizar, use na proporção da sua fé. Só que as pessoas, infelizmente, não sabem o que é profetizar. Acha que profetizar é interromper o culto, interromper o pastor, interromper quem está cantando, quem está pregando. Eis que te digo assim, aí começa a dar aquele espetáculo. Profecia não é isso. Deus falou algo ao seu coração para ministrar no coração da irmã Viviane sobre a vida dela. Você pode muito bem, depois que terminar o culto, chamar a irmã e dizer assim, irmã, em nome de Jesus, eu estava orando por você, Deus falou ao meu coração sobre isso, isso e isso. Também não é coisa que você da sua cabeça, tá? Vozes da sua cabeça, porque tem um bocado de gente por aí profetizando, vozes da cabeça. Quando a gente vai falar algo para alguém, a gente faz prova de Deus, a gente ora, a gente pede para Deus confirmar aquilo. E eu te digo que a maioria das profecias que se vê por aí, 99% é tudo vozes da cabeça da pessoa.
Primeiro, porque não se cumpre, e segundo, mata aquele ser humano, porque até hoje tem gente que está esperando viajar e não viajou. Não foi até nem Feira de Santana porque não teve dinheiro. Mas tem promessa de viajar, ó, desde que eu tinha 17 anos. E não foi nem até Feira de Santana, que dirás. Viajou para Simões Filho, que é perto ali, pega teu pique e vai. Você entende? Então eu não posso, da minha cabeça, irmã, sentir de Deus, de dizer isso aqui assim, 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 assim. Isso mata. Olha, tem até casamento mal feito, errado, por causa de profecia, de revelação. Deus me mostrou irmã Chiquinha com o irmão Francisquinho. Não, irmã, mas eu não gosto dela, não, irmã. Não, mas Deus me mostrou, irmão. É aquela. Olha, vocês dois, olha, é isso mesmo, é de Deus, é de Deus. E a pessoa vai e cai no esparro. E depois fica machucada, fica perdida, fica vazia, se frustra e muitas vezes acaba por negar Jesus e sair da igreja. Ou até fica, mas fica morta, com peso. Eu já vi. Eu disse, meu Deus, o que é aquilo? Não, mas Deus revelou, Deus mostrou. Mostrou a quem, irmã? Não, mostrou sim, Deus mostrou que irmão fulano era... Eu vou contar. Amiga minha, não vou dizer o nome não, porque ela está para vir aqui, acho que ela veio no congresso de adoração, mas aconteceu uma situação com ela. E alguém disse... Mas ela é uma mulher de Deus, uma mulher esplêndida, uma mulher maravilhosa. E ela disse, eu vou superar essa situação. Mas alguém revelou que ela tinha que se casar com uma determinada pessoa. E essa pessoa era a pessoa, porque, sabe? E ela ficou de uma forma tão oprimida com aquilo, que ela acabou aceitando casar com cabra. E sabe o que foi que ele disse para ela? Olha, eu te dou comida, mas casa eu não tenho para te dar. E ela ficou assim, se eu disser não, que não quero casar com ele, porque ela já estava assim numa certa idade, as pessoas vão dizer que eu estou sendo rebelde. E começou realmente a sofrer algumas retaliações. E se eu casar com ele, como é que eu vou viver? Aí ficou naquele jogo, vai, não vai, não vai, casou. Resultado, o cara não trabalhava, ficava só orando e lendo a Bíblia, tá? Não, mas o irmão fulano é um homem santo, homem de Deus, você não já viu como é que ele prega? A pessoa se influi, né? Homem de Deus, né? Pregando. O sujeito ficava sentado em casa, lendo a Bíblia e orando. Ela saía às 5 da manhã, voltava às 6 da tarde, 7, aí se arrumava ligeiro e ia para a igreja. Ele brigou com o pastor, decidiu não ir mais para a igreja, que agora ele ia ser crente em casa. Porque tem essa turma também, né? Que diz que agora é crente em casa. Resolveu ser crente em casa. Depois reuniu uma turminha e abriu um cultinho nos lares que ele ia. E lá ele cobrava um dinheirinho. E no final das contas, a forma de humilhação que ele achava, ele dizia aqui, ó, tome aí, jogava o dinheiro em cima da mesa. Se vire aí, que a gente tem isso para passar. E ela viveu isso durante 15 anos. De choro, de frustração, de dor, de tudo, por causa de profetada e revelação do Satanás dentro da igreja. E as pessoas adoram isso, porque não aguenta ver um culto racional, querem a irracionalidade do mundo dentro da igreja. Eu já vi crente dizendo que orar, vamos lá no tal irmã ali, que ela vai botar um copo e aí Deus vai revelar tudo a ela ali naquele copo. Eu digo, isso é espírita isso, né? Mas tem crente que gosta. Viu, irmão? Isso não é culto racional.
E o dom que Deus te deu, existe sim dom de profecia, as pessoas que falam sobre a sua vida de acordo com a vontade de Deus, e isso é raro, porque Deus não é tagarela, a gente é tagarela, tá? Não aguenta ficar calado na fila do banco, do posto, na igreja, nós somos tagarela, a gente fala o tempo todo, mas Deus não é tagarela, Ele não fala através de qualquer um, nem para qualquer um, nem qualquer coisa. Vamos começar a perceber isso, para a gente parar de se guiar de uma forma errada, cego guiando outro cego. E aquilo que você for fazer, faça de acordo com a vontade de Deus, com amor, com alegria. E Ele ainda tem aqui dizendo, se o seu dom é servir, sirva. E esse dom quase ninguém quer, pastora, porque todo mundo quer ser servido. Todo mundo quer ser servido, mas tem pessoas que Deus dá o dom de servir. Daquela pessoa, sabe, você palpa toda a obra. O que você precisar dela, 11 horas da noite, um dia de sábado, ela diz, eu vou, e vai. Aquilo é um dom, não é todo mundo que faz isso, que tem essa disposição, que tem esse amor. E se Deus te deu esse amor, não reclame não, faça, que Deus está lhe recompensando. Não é com dinheiro que você vai ser pago. Tá bom? Se põe à disposição de Deus e das pessoas, porque você é um vaso de honra, você está sendo usado por Deus. Se o seu dom é ensinar, ensine. Se o seu dom é encorajar, encoraje. Se o seu dom é contribuir, coopere com generosidade, porque a gente às vezes tem essa dificuldade. Tem pessoas que Deus abre as portas para que essa pessoa possa doar, para que essa pessoa possa abrir a mão ali, fazer uma doação, e às vezes a gente fica achando assim, não, mas será que foi Deus mesmo que mandou eu dar isso aqui? Faça a prova de Deus, comece a orar, e aquilo que quem dá com alegria, Deus vai recompensar. Quando você doa alguma coisa, faça com generosidade, não faça assim, ó, poxa, o pastor pediu uma doação aqui. Se você não tem, você não tem, tá? Você não tem, você não vai fazer bobagem para poder ter aquilo ali, ficar com fome para você fazer. Mas se você tem, não fique pensando assim, poxa, eu podia ter comprado uma camisa com essa roupa, com esse dinheiro, né? Mas eu vou ter que dar para a igreja. Eu podia ter comprado até um sapato para o menino, mas agora eu vou ter que dar para a igreja. Isso não é generosidade, isso não é de Deus, e Deus não vai te abençoar. Você pode botar R$1.000 aqui, se o seu coração está no R$1.000, você deveria ficar com R$1.000 em casa, que com certeza Deus ia prover R$2.000 ou R$3.000 para o pastor suprir a necessidade, porque eu tenho fé e creio dessa forma. Muito mais do que pedir doação é fazer oração, e Deus abre portas onde não tem pessoas doando de onde você nem sabe, do que você ficar solicitando, suplicando a crente pão duro que não conhece a prosperidade vinda de Deus. É triste. Então, quando você se propor a fazer isso, faça com generosidade. Se é exercer liderança, ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, faça com alegria. E o amor é a base dos dons. Que o amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra uns aos outros do que a si próprio. Não sejais descuidados do zelo, sejam fervorosos no espírito e servi ao Senhor. Esse amor fraternal, Paulo retorna nas relações interpessoais na igreja. Como é bom você elogiar o irmão, você reconhecer o dom do irmão, reconhecer o chamado do irmão, reconhecer a capacidade do irmão, ao invés de estar pensando só nas suas próprias capacidades, como muitas vezes em alguns lugares que eu já passei, mas poxa, a pastora não podia ter botado eu, que sou mais alta, para fazer aquilo ali, eu tenho condições de fazer, vai botar fulano, botar Messias? Por que botar Messias? Não podia ser eu? Gente, reconhece o talento, reconhece o chamado, o dom do irmão. Se Deus mandou colocar ele ali, Deus mandou colocar ele ali e vai lhe colocar também no seu devido lugar, naquilo que Ele quer que você faça. Eu não posso ficar com inveja ou criticando. Por que só fulano faz isso? Por que só fulano faz aquilo? Isso é coisa do Satanás, não é de Deus não.
Porque eu estou na minha posição. Se o pastor mandou eu trazer a mensagem, eu tenho que estudar a mensagem em casa e trazer a mensagem. Deus não mandou eu cantar o hino lá, quem mandou o Shirley cantar. Então o Shirley vai cantar o hino quantas vezes for necessário. Se Deus, o pastor mandar 5 hinos, a garganta dela vai ter que durar 5 hinos, vai cantar. E acabou. Porque é dom de Deus. É um processo. Ela traz alguma coisa aquilo ali com a ministração que ela faz. Do mesmo jeito que eu posso trazer alguma coisa com a ministração que eu faço. Aí vai perguntar, por que só bota fulano para fazer aquilo ali? Fulano é bonitinho? Não, foi Deus que mandou. Assuma seu papel e busque de Deus o que é que você tem que fazer. Porque ninguém aqui é inútil. Todo mundo aqui tem capacidade, glória a Deus por isso. Eu sei da minha capacidade, eu não posso também ficar me escondendo, mas isso faz parte do amor fraternal, e isso até em casa também. A gente tem parente, tem filho, a gente conhece quem tem capacidade de fazer o quê, e a gente não pode estar falando para o menino, menino, você é burro, viu menino, você não sabe fazer nada. Que menino, viu? Se você está vendo que aquela criança não tem aptidão para fazer isso, bota ele para fazer uma outra coisa que ele faz melhor. Pegue uma outra pessoa ou você mesma faça. Prefira em honrar as pessoas, que Deus também vai te honrar. Deus vai mostrar aquilo que você tem para fazer. Hoje eu passei uma situação no meu trabalho, que era uma coisa que eu fazia todas as sextas-feiras, mas sinceramente era um trabalho... Não é que eu não gostava, eu achava assim que era um pouco repetitivo e já estava ficando desmotivada. Mas tem uma pessoa que adora fazer isso. Gente, quando ela falou, olha, a supervisora disse que agora sou eu que vou fazer essa inspeção. Graças a Deus, você é melhor do que eu em fazer isso, minha filha. Não, mas não é para você ficar chateada não. Eu digo, não, filha, eu não estou chateada não, eu estou glorificando. Vá, porque eu sei que você faz melhor. Ela é uma pessoa assim muito expansiva, muito camaradeira, ela pergunta muito assim as coisas. Então ali, ela seria mais positiva do que eu. Porque eu não sei por que raios as pessoas se intimidam quando eu chego lá. Dizem, vem ela ali. Não é que eu faça grosseria com ninguém, não. Mas as pessoas assim, não é porque isso aqui a gente vai resolver agora, viu? Fica dando explicação do que poderia fazer. E com ela, eles se sentem mais à vontade até de pedir as coisas. Eu digo, então, eu não vou fazer esse trabalho, porque se as pessoas vão ficar intimidadas por causa da minha exigência, eu não vou fazer. Tem alguém melhor do que eu que faz, e eu quero que faça. E eu disse para você, eu orei por isso. Na sexta-feira passada eu estava acabada e tive que fazer esse trabalho, cansada, que meu filho estava doente, e eu tive que fazer. E essa sexta-feira, para a honra e glória de Deus, é ela que vai fazer. E eu fiquei alegre, porque a capacidade dela para isso é melhor do que a minha. Em compensação, ela não consegue organizar formulário nenhum, e eu consigo ficar ali quantas horas for necessário, fazendo as contas, aquelas contas decimal é chata, estatística, né, de gráfico, ela não se pega muito. E a supervisora percebeu e colocou. E aí alguém já veio e perguntou, por que só fulana que vai fazer a inspeção dos postos agora? Ô meu filho, em nome de Jesus, sente ali, vá. Tem que fazer às vezes igual a criança. Se eu sou boa em alguma coisa, Lília é boa em outra, deixa ela fazer, glorifica a Deus e ora pela vida dela para o Satanás cair para não derrubar a criatura. Coloca isso na cabeça, irmão. Nós devemos nos preferir em honra e nos alegrar com o desenvolvimento de determinado irmão ou irmã. O irmão chegou ali todo tímido, não falei nada. Quando vê o irmão abrindo o culto, fulano vai abrir o culto agora? Oxi, como se fosse a coisa mais absurda do mundo, alguém se desenvolver, você nasceu sem falar e sem andar, ó você aí correndo e falando. A gente vem para a casa de Deus se desenvolver. O mundo não valoriza a gente não, irmão. O mundo usa, mesmo quando ele coloca em evidência, ele usa. Você pode ver os cantores aí, começa com uma musiquinha, vai, ganha dinheiro, depois ninguém nem lembra mais. Só quem está aí é Roberto Carlos, né, até hoje. Não sei porquê, mas está aí. Mas está aí, né? Mais de 80 está aí. Mas vocês entendem? Passa. E na igreja não é assim, nós somos eternos diante de Deus. Então a gente precisa valorizar uns aos outros. Não sejais descuidados do zelo. Sede fervorosos no espírito.
Servi ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Esse versículo 12, do capítulo 12, ele é maravilhoso, porque numa situação difícil, que todos nós vivemos em várias áreas da nossa vida, se alegre na esperança. Seja paciente na tribulação e perseverai na oração. Eu uso muito isso quando eu digo, Deus, eu não aguento mais. Mas ele diz, seja perseverante quando você estiver naquela dificuldade, na tribulação. Vai passar. Tenha certeza disso. A única coisa que é eterno é o céu ou o inferno. Mas a tribulação passa, a luta passa. Não desanime, enfrente, tenha coragem, porque Jesus, ele lhe capacita para isso. E acima de tudo, persevere na oração. Cooperai com o santo nas suas necessidades. Ajude seu irmão, não espere o seu irmão muitas vezes até vir pedir alguma coisa, né, ou desmaiar de fome, alguma coisa assim. Procure perceber, mas isso só acontece quando você observa, quando você se junta para o bem, não se junta para a panela não. A panela não é de Deus, tá? Esquece a panela. Quando você se aproxima da pessoa para isso. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Vivei em concordância, não sejam arrogantes, mas adotem um comportamento humilde para com todos e não seja sábio aos seus próprios olhos. Às vezes aquela pessoa que está ali, ela rejeita o ensino. Isso é arrogância e não é bem visto diante de Deus. Seja ensinável. Para eu ministrar aqui, eu preciso aprender. Eu preciso ouvir. Eu preciso buscar alguém que me oriente. O pastor, ele prega, a pastora, ela prega, mas eu tenho absoluta certeza que eles também receberam o ensino para poder fazer isso. Então, se você se recusa a aprender, a gente vem num culto de doutrina, algumas pessoas chegam a dizer, menina, que culto chato, tanta falação. Não é tanta falação, você está aqui absorvendo ferramentas para que você possa vencer as suas batalhas no mundo. Olha o que foi dito aqui, alegrai-vos na esperança, persevera na tribulação e seja constante na oração. Não para de orar que a vitória vem. Onde é que você vai aprender isso? No mundo? No mundo ele diz assim que nada, fulano, não tem mais jeito não, deixa para lá. Se eu fosse você, aí pronto, acabou com tudo. Porque além de tirar a esperança da pessoa, ainda dá o conselho satânico de brinde. E a gente não é assim, nós não somos assim. Nós perseveramos na tribulação, nós nos alegramos na esperança, porque Deus vai fazer, quem fez a promessa é fiel e vai fazer, e nós vamos continuar orando. Amém? Vamos lá, 16. Estamos quase lá. 17, isso mesmo. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Nós precisamos tirar esse sentimento de revanchismo e de vingança de dentro do nosso coração. Se alguém nos fez mal, nós não podemos pagar com a mesma moeda. Olho por olho, dente por dente, era a lei de Moisés. Tá? E quando a gente fala isso, a gente às vezes não tem a dimensão. Porque às vezes a pessoa diz assim, aqui nada rapaz, não sou besta não, comigo vai ser assim, olho por olho, dente por dente. Você quer perder um dente? Ou você perde o dente. Não pense que é no dentista com lidocaína não. É violência. Olho por olho, dente por dente é violência estabelecida.
Na lei de Moisés diz, se uma pessoa causar um dano a outro, está lá no livro de Levíticos, eu não procurei para te dizer onde é, mas se você procurar depois, você vai achar, eu posso colocar. Se uma pessoa quebrar essa planta sua, pela lei de Moisés, você tinha o direito de pegar lá e quebrar a planta dela. Se a pessoa, por um motivo qualquer, uma coisa, um acidente, né, ou a pessoa, né, fizer aquilo ali de maldade, matar um animal seu, você tinha o direito de chegar lá e matar um animal dela. E aí a coisa ia crescendo, porque se matasse o seu filho, você tinha direito de ir lá e matar um filho dele também. Que barbárie! Antes a pessoa podia até temor, mas chegou o tempo que a pessoa achou que o caminho era esse mesmo. Olho por olho, dente por dente. Cortou a mão, corte a mão dele também. Ah, quebrou sua perna, quebra a perna dele também. E onde é que a gente ia parar? Onde que a gente ia parar? Mas a gente tem dificuldade de aceitar o ensino de Jesus, que é manso, suave, e que o fardo dele é leve. E ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você. A gente tem dificuldade de aceitar isso. Mas é mais fácil chegar lá e fazer o mal, pagar o mal, mas eles não façam. A vingança pertence a Deus. Ah, fez um grande mal a você? Fez. Deus é o único que tem a capacidade de fazer justiça total. E ele fala no livro de Isaías que a nossa justiça é trapo de imundícia. Pano de chão, não presta. Porque a justiça do ser humano é assim, fulano fez isso, fulano merece morrer, tem que matar logo. E aí tem os tribunais da vida aí, gente que nem formou em direito já é juiz. Tá lá, julgando. Mas a justiça de Deus, muitas vezes é completamente diferente daquilo que você imagina. Completamente diferente. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade um dia de ver o testemunho de Cabo Bruno. Cabo Bruno foi um dos maiores assassinos da polícia do Rio de Janeiro na década de 70. E para muita gente, ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer. Só que a justiça de Deus para ele foi outra. Foi pegar ele na cadeia, moer ele, transformar ele num pastor. E agora? Ele já faleceu, já foi para a glória. Mas Deus falou com ele, eu vou tirar você. E realmente ele morreu. Mas ele antes havia avisado que Deus já tinha falado com ele que aqueles dias ele ia ser retirado. E as pessoas até se chocaram, né? Mas tamanha intimidade dele com Deus, ele falou, estava orando e ia acontecer. Depois de um culto, ele pregou, ganhou várias vidas para Jesus. Quando ele chegou na porta da casa dele, mataram. Mas Deus permitiu isso, permitiu. Deus sabe por quê. Cabo Bruno. Mas antes disso, ele fez uma revolução com o testemunho dele. Porque o povo conhecia ele. E conhecia também a situação que ele viveu. Então, às vezes, a nossa justiça, a justiça dos homens, a justiça do mundo, a justiça pelas próprias mãos, não é a justiça que Deus se agrada. Ele diz, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz ao Senhor. Façam o contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer, se tiver sede, dê de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. E quando ele termina dizendo isso, ele não está falando o mal, o diabo, porque o mal que está lá fora, ele está falando o mal que está dentro de nós. Não se deixe vencer pelo mal, porque se fosse o mal que estivesse fora, ele dizia, não deixe o mal vencer. A disposição do verbo seria diferente. Mas quando ele fala, não se deixe, é não se deixar, não se permitir vencer pelo mal. O mal que está dentro de você, de mim, que pode ser acordado a qualquer momento, se ele for cultivado.
Então não se deixe vencer. Essa porção ruim que todos nós adquirimos, porque nascemos seres humanos imperfeitos, a gente vai carregar pela vida inteira, mas a nossa escolha é desenvolver ou não. E quando você vem para a igreja, para a casa de Deus, para aprender, há uma necessidade de você se desenvolver. Muita gente pensa que se desenvolver na igreja é dormir membro, amanhecer pastor. Não é assim. Se desenvolver na igreja, na presença de Deus, é você mudar de vida, a ponto das pessoas dizerem quem era você. Quem te viu, quem te vê, e talvez você nunca seja obreiro, talvez você nunca seja pastor. Mas você precisa ser transformado. Você precisa se deixar dominar pelo Espírito Santo de Deus. E mais uma vez, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor.